Você sabia que durante a era dourada de Hollywood, muitas lendas tiveram brigas físicas brutais? Acredite ou não, isso era real. Errol Flynn, John Wayne, Clark Gable e Marlon Brando, todos tiveram altercações físicas com outras lendas em algum momento de suas carreiras. Hoje, vamos falar sobre 15 das lutas mais brutais que não foram apenas verbais, mas também ficaram físicas. Robert Mitchum contra um diretor não identificado. Suposto incidente. Robert Mitchum era o típico bad boy de Hollywood, uma presença relaxada e sarcástica que nunca parecia levar a fama muito a sério. Ele tinha a reputação de entrar em conflito com figuras de autoridade graças ao seu estilo descontraído e a relutância em seguir as regras de qualquer pessoa. Entre os sussurros das escapadas de Mitchum, fora das telas, está uma história de que ele uma vez se envolveu em uma altercação física com um diretor que criticou sua performance como demasiadamente distante. Os detalhes são obscuros, principalmente porque Mitchum estava sob contrato com estúdios conhecidos por encobrir escândalos. Alguns dizem que essa briga aconteceu em meados ou no final da década de 1940, quando a estrela de Mitchum estava em ascensão, mas ele ainda estava formando sua persona. O diretor, cujo nome raramente aparece nos relatos, estava supostamente frustrado com a abordagem calma, quase sonolenta de Mitchum em cenas que exigiam mais energia. Na frente de toda a equipe, o diretor pode ter chamado Mitchum de preguiçoso ou não profissional, provocando uma reação muito aguda. Testemunhas afirmam que Mitchum confrontou o diretor, avisando-o para não falar daquela forma. Quando o diretor se recusou a recuar, o ator ou o empurrou ou o agarrou pela gola. Há até um boato de que Mitchum desferiu um soco, embora ninguém pareça concordar se realmente acertou. Previsivelmente, os executivos do estúdio intervieram, pedindo a todos que ficassem em silêncio. Mitchum e o diretor foram, segundo relatos, obrigados a apertar as mãos e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Porque os estúdios tinham um imenso poder sobre a publicidade. A história nunca surgiu totalmente na imprensa mainstream. Ao longo dos anos, Mitchum soltava pistas enigmáticas sobre não gostar de certos diretores, mas ele nunca confirmava nomes ou detalhes. Embora a história permaneça não verificada, ela se encaixa perfeitamente na mística rebelde de Mitchum, uma estrela que sempre caminhou na linha entre a compostura fria e a raiva ardente, pronta para explodir se pressionada demais. Errol Flynn versus John Barrymore. Imagine uma festa luxuosa de Hollywood, onde as bebidas fluem livremente e o riso ecoa em cada sala. Era esse tipo de atmosfera em que Errol Flynn e John Barrymore prosperavam. Ambos eram conhecidos por suas personalidades maiores que a vida. Flynn era o galã aventureiro com um sorriso travesso, enquanto Barrymore era a querida lenda dos palcos para as telas, cuja carreira começava a declinar. Uma noite, como diz a história, Flynn, de bom humor, fez algumas piadas improvisadas sobre o poder decadente de estrela de Barrymore e sua aparência envelhecida. Barrymore, que se orgulhava de seu legado teatral, se ofendeu. No calor do momento, com os ânimos acirrados pelo álcool, Barrymore supostamente desferiu um soco direto no queixo de Flynn. O caos se seguiu. Alguns convidados da festa tentaram intervir enquanto outros assistiam em silêncio atônito enquanto os dois homens lutavam em uma sala cheia de antiguidades inestimáveis. A briga não durou muito, mas foi intensa o suficiente para deixar os dois homens ofegantes e desalinhados. Houve até relatos de mobília quebrada e copos estilhaçados. Eventualmente, amigos em comum conseguiram separá-los antes que qualquer dano sério fosse causado, além de egos feridos e alguns cortes e arranhões. Depois, ambos os atores supostamente minimizaram o incidente, rindo e dizendo que foi apenas um caso de meninos sendo meninos. Se isso foi perdão genuíno ou uma maneira de evitar reprimendas do estúdio, é difícil dizer. Muitas pessoas acreditam que reconheceram que eram bastante semelhantes. Homens de vida difícil que gostavam de testar os limites. Ao longo do tempo, a briga adquiriu um status lendário, muitas vezes contada em círculos de fofocas sussurradas de Hollywood. Alguns insistem que foi exagerada, enquanto outros sustentam que foi tão dramática quanto os próprios atores. No final, a confusão entre Flynn e Barrymore continua sendo um vislumbre fascinante do drama fora das telas que uma vez abalou Tinseltown. Tallulah Bankhead contra Joan Crawford durante Satan Met a Lady, 1936. Tallulah Bankhead era famosa por sua voz rouca, sagacidade rápida e atitude destemida. Joan Crawford, por outro lado, personificava o glamour e a disciplina das antigas, quando essas duas ícones acabaram na mesma I Date a 18.
Mesma órbita para Satan Met a Lady, uma versão cômica de The Maltese Falcon. Ninguém esperava uma amizade acolhedora. Bankhead era franca e gostava de zombar das pretensões de Hollywood, enquanto Crawford levava a sério sua imagem. Desde o início, a abordagem espontânea de Bankhead entrou em conflito com a insistência de Crawford em tomadas quase perfeitas. A equipe frequentemente sentia uma atmosfera fria durante as cenas delas juntas. Então, chegou o dia em que Bankhead, exasperada pelo que considerava o comportamento de diva de Crawford, a esbofeteou. Os relatos variam sobre o que desencadeou o desentendimento. Alguns dizem que Crawford fez um comentário sarcástico sobre o estilo teatral de Bankhead, enquanto outros mencionam um desacordo sobre quem merecia o primeiro lugar nos créditos. Independentemente, a mão de Bankhead encontrou a bochecha de Crawford com força suficiente para surpreender todos. Crawford, furiosa e humilhada, supostamente saiu do set. Mais tarde, ela retaliou, falando mal de Bankhead para os chefes do estúdio e, em entrevistas, chamando-a de amadora e insinuando que ela era pouco profissional. Bankhead, que nunca guardava suas palavras, revidou com farpas sarcásticas por conta própria. A tensão ficou tão forte que os cronogramas de produção tiveram que ser ajustados para manter as duas separadas o máximo possível. Em última análise, Satan Met a Lady falhou em deixar uma grande marca nas bilheteiras, e o incidente entrou na lenda de Hollywood. No entanto, continua a ser um exemplo marcante de duas personalidades formidáveis se confrontando diretamente. A rivalidade nunca esfriou de fato, já que Crawford continuou a menosprezar Bankhead por anos. Para os fãs, o confronto delas destaca como pode ser explosivo, quando duas estrelas de personalidade forte se recusam a ceder, provando que às vezes o drama fora das telas pode eclipsar qualquer coisa que aparece na edição final. Humphrey Bogart contra William Holden. Suposto incidente durante Invisible Stripes, 1939. Antes de William Holden se tornar uma grande estrela em filmes como Crepúsculo dos Deuses e A Ponte do Rio Kwai, ele estava percorrendo o sistema de estúdios em papéis menores. Um de seus primeiros filmes foi Invisible Stripes, que também contou com Humphrey Bogart em um papel de apoio. Bogart ainda estava à beira de se tornar uma grande estrela, mas sua persona de durão já estava bem estabelecida. Histórias circularam que durante a produção, Bogart acusou Holden de fazer uma brincadeira perigosa. De acordo com uma versão, houve uma cena de acrobacia de moto na qual Bogart acreditava que Holden deliberadamente o colocou em perigo, talvez por não frear a tempo ou dirigir muito próximo. Bogart, que levava a segurança pessoal a sério, confrontou Holden sobre isso ali mesmo no set. A conversa rapidamente ficou acalorada, com Bogart acusando Holden de tentar matá-lo. Se Holden tinha a intenção de fazer algo errado, ainda não está claro. Muitos que o conheciam o descreviam como alguém tranquilo e improvável de tramar algo assim. Ainda assim, a tensão naquele dia foi palpável. Alguns dizem que Bogart empurrou Holden ou tentou avançar sobre ele antes que os membros da equipe o segurassem. Outros lembram palavras duras, mas negam qualquer violência física. De forma clássica da era dos estúdios, a Warner Brothers rapidamente varreu esses rumores para debaixo do tapete, emitindo negativas e apontando para a produção tranquila do filme. Com o tempo, ambos os homens tornaram-se lendas do cinema, e nenhuma grande animosidade parece ter persistido entre eles. Se algo, ocasionalmente se cruzavam socialmente, sem incidentes. O boato persiste principalmente porque é tão fascinante imaginar dois ícones quase chegando às vias de fato por causa de uma cena de motociclismo. Embora os detalhes exatos talvez nunca sejam totalmente confirmados, a história adiciona outra camada de mito à Era de Ouro, um tempo em que até mesmo pequenos acidentes poderiam levar a um grande drama nos sets de Hollywood. Errol Flynn versus Michael Curtiz, no set de The Charge of the Light Brigade, 1936. Imagine um set de filmagem de alta pressão nos anos de 1930. Centenas de figurantes em uniformes militares de época, enormes cavalos galopando ao redor e um diretor conhecido por exigir perfeição. Este era o mundo em que Errol Flynn entrou ao trabalhar com Michael Curtiz. Flynn já estava em alta com sua recém-descoberta fama, enquanto Curtiz tinha a reputação de ser rígido e, às vezes, áspero. As tensões vinham fervendo há semanas, alimentadas por filmagens exaustivas sob o sol quente e desacordos sobre como certas cenas de ação deveriam ser filmadas. Há rumores de que Curtiz dava ordens em voz alta e criticava cada movimento de Flynn, levando o ator ao limite. Flynn, sempre temperamental e sem medo de falar o que pensa,
respondia com comentários sarcásticos. Um dia, a confrontação escalou além das palavras. Flynn, furioso com as constantes críticas de Curtis, supostamente empurrou o diretor. Curtis, que não era nada covarde, revidou o empurrão. O conflito transformou-se em uma breve, mas séria, briga com alguns relatos afirmando que Flynn agarrou Curtis pelo pescoço e punhos foram levantados. Os membros da equipe correram, separando-os antes que a situação saísse do controle. A produção foi interrompida momentaneamente. Executivos do estúdio intervieram rapidamente, emitindo um severo lembrete de que tal comportamento não seria tolerado, pelo menos não onde o público pudesse ouvir sobre isso. Ambos os homens se desculparam de má vontade e retomaram as filmagens. Apesar do atrito, eles conseguiram finalizar o filme, que mais tarde se tornou um clássico do cinema de aventura. Ao longo dos anos, Flynn frequentemente contava histórias sobre como Curtis podia ser exigente, descrevendo-o como um chefe rigoroso, que inspirava tanto respeito quanto irritação. Curtis, por sua vez, reconhecia o estrelato de Flynn, mas achava suas peripécias fora da tela exasperantes. A briga deles se tornou uma das histórias de bastidores mais comentadas da era de ouro de Hollywood, lembrando a todos que a magia no set às vezes vem acompanhada de drama na vida real. Bette Davis versus Miriam Hopkins, durante Old Acquaintance, 1943. Muito antes de Bette Davis cruzar espadas com Joan Crawford, ela já havia se desentendido com outra atriz formidável, Miriam Hopkins. Sua rivalidade remontava ao início dos anos 1930, alimentada por ciúmes profissionais e suspeitas pessoais. Corre o boato de que Hopkins acreditava que Davis tinha se envolvido romanticamente com seu marido, o diretor Anatoly Litvak, ou pelo menos que Davis era excessivamente amigável. Se isso era verdade ou apenas fofoca, criou uma atmosfera tensa sempre que as duas atrizes se encontravam no mesmo set. Avance rápido para 1943, e Davis e Hopkins foram escaladas para Old Acquaintance. No papel, o filme era um veículo perfeito para duas protagonistas fortes. Mas nos bastidores, faíscas voaram desde o primeiro dia. Hopkins sentia-se ofuscada pelo status de estrela de Davis, e Davis achava que Hopkins era uma reclamona constante. As cenas juntas estavam cheias de animosidade real que a câmera não podia deixar de capturar. O incidente mais famoso ocorreu durante uma cena em que a personagem de Davis deveria sacudir Hopkins. Em vez de um movimento leve e encenado, Davis, supostamente, agarrou Hopkins com toda a força, sacudindo-a até que o colar de pérolas de Hopkins quebrasse. As pérolas voaram pelo set, um momento não planejado que surpreendeu a todos os presentes. Hopkins teria ficado furioso, sentindo que foi mais um assalto do que atuação. Davis, por outro lado, não se desculpou. Ela acreditava que a cena exigia emoção genuína e que a reação exagerada de Hopkins era apenas mais uma prova do ego delicado de sua rival. Depois que as filmagens terminaram, ambas as atrizes continuaram a alfinetar-se em entrevistas. Embora Old Acquaintance tenha sido bem recebido, a química delas na tela foi ofuscada pelas histórias de suas rivalidades fora da tela. Ao contrário de algumas rivalidades de Hollywood que esfriaram com o tempo, Davis e Hopkins nunca se tornaram realmente amigas. Seu relacionamento tumultuado continua sendo um testemunho de como rivalidades pessoais podem acender alguns dos momentos mais memoráveis e explosivos do cinema clássico. Sophia Loren e Marlon Brando, no set de A Countess from Hong Kong, 1967. Aqui está um encontro que revela um tipo muito diferente de altercação. Menos punhos e mais limites pessoais. Sophia Loren, a deusa italiana do cinema, estava contracenando com Marlon Brando no filme final de Charlie Chaplin, A Condessa de Hong Kong. Brando, já estabelecido como um ator lendário, também era conhecido por seu comportamento imprevisível no set. Desta vez, a história centra-se em um momento que Loren achou profundamente desconfortável. Segundo rumores, Brando tinha o hábito de ser excessivamente tátil, colocando as mãos em Loren de formas que ela não apreciava. Se ele quis isso como flerte ou contato casual não está claro, mas Loren não aceitou. Já exasperada pelas excentricidades pessoais de Brando e pela atmosfera às vezes tensa no set, Loren supostamente decidiu deixar claro como se sentia, soprando fumaça de cigarro diretamente no rosto dele. Este incidente não foi uma briga clássica, mas foi um protesto claro e visível. Uma versão afirma que Brando estava se inclinando perto demais para o gosto de Loren,
Então, ela exalou uma nuvem de fumaça que o fez recuar. Pode ter havido algumas palavras acaloradas trocadas, embora os detalhes variem. O que está claro é que o gesto de Lauren em estabelecer limites chamou a atenção de Brando e, supostamente, pôs fim às suas abordagens indesejadas. Nenhuma das estrelas parece ter falado publicamente em grande detalhe sobre o incidente, e os registros oficiais do estúdio permanecem em silêncio sobre o assunto. No entanto, o boato perdurou, oferecendo uma visão de como até lendas de Hollywood lidam com conflitos no set e respeito pessoal. Para os fãs, é um lembrete de que, por trás do glamour, as celebridades lidam com questões do dia a dia, como manter seu espaço pessoal, assim como o resto de nós. E embora o filme em si não tenha sido um grande sucesso, histórias sobre a tensão nos bastidores continuam a fascinar os cinéfilos ao redor do mundo. John Wayne versus Bruce Cabot, por volta de 1942. Agora, vamos viajar para os cenários agrestes de um drama de ação no faroeste. John Wayne e Bruce Cabot estavam coestrelando, e ambos trouxeram uma energia macho que podia iluminar a tela. Fora das câmeras, no entanto, as coisas não eram tão harmoniosas. Alegadamente, a rivalidade deles vinha se intensificando há algum tempo, alimentada por choques de ego e talvez algumas desavenças pessoais. Alguns relatos dizem que dívidas de jogo estavam envolvidas. Wayne, conhecido por seu forte senso de justiça, aparentemente suspeitava que Cabot não era exatamente honesto na mesa de pôquer. Durante uma pausa nas filmagens, começou um jogo casual de cartas. No início era tudo em tom de brincadeira. Fumaça de cigarro no ar, risadas e conversas amigáveis. Então, Wayne percebeu algo que não lhe pareceu certo. Cabot estava ganhando mais do que o habitual, e Wayne começou a suspeitar que ele estava trapaceando. Ele fez uma acusação direta, que foi respondida com uma negação igualmente direta de Cabot. As palavras rapidamente escalaram, e num piscar de olhos, o famoso gancho de direita de Wayne entrou em ação. Alguns dizem que Cabot foi nocauteado. Outros afirmam que foi apenas uma briga violenta. O estúdio ficou horrorizado. Má publicidade poderia arruinar a bilheteria de um filme. Então, os executivos fizeram o possível para manter a briga em segredo. Publicamente, eles minimizaram qualquer rivalidade entre seus protagonistas, insistindo que tudo estava ótimo no set. Em particular, Wayne e Cabot foram convidados a resolver suas diferenças pelo bem da produção. Eventualmente, cabeças mais frias prevaleceram. Wayne não era de guardar rancores eternos se um homem oferecesse um pedido de desculpas genuíno ou demonstrasse um comportamento melhor. Embora os detalhes permaneçam obscuros, devido à natureza reservada do PR do estúdio, a maioria dos relatos concorda que os dois homens eventualmente chegaram a uma trégua. Quando o filme chegou aos cinemas, os ânimos já haviam esfriado, e eles conseguiram manter a tensão escondida atrás da cortina polida de Hollywood. Humphrey Bogart contra Howard Hawks no set de Uma Aventura na Martinica, 1944. Humphrey Bogart, o astro durão definitivo, se uniu ao diretor Howard Hawks para To Have and Have Not, um filme famoso por apresentar Lauren Bacall ao mundo e por alguma tensão nos bastidores. Bogart já surfava no sucesso de Casablanca, enquanto Hawks tinha sua própria reputação como um visionário determinado. Inicialmente, pareciam respeitar o talento um do outro, mas as diferenças na abordagem logo causaram atritos. Hawks gostava de experimentar com o diálogo, incentivando a improvisação para capturar performances mais naturalistas. Bogart, que tinha aperfeiçoado seu ofício em um sistema de estúdio mais tradicional, às vezes achava essa abordagem frustrante, especialmente quando se sentia despreparado. As tensões aumentaram à medida que os dois discutiam sobre como certas cenas deveriam ser entregues. Então, chegou o fatídico dia em que Hawks criticou o tempo de Bogart na frente de toda a equipe, cancelando-o. Bogart, que se orgulhava de sua precisão, não gostou de ser repreendido publicamente. As coisas se intensificaram após a filmagem parar para o dia. As versões diferem sobre quem deu o primeiro soco, mas a maioria concorda que vozes foram levantadas, e Bogart tentou acertar Hawks. Hawks não era um fraco, supostamente empurrando Bogart de volta, levando a uma breve briga. Os produtores do filme intervieram rapidamente, lembrando-lhes que o sucesso do filme dependia da cooperação deles. Notavelmente, depois de se acalmarem, ambos os homens pareceram perceber que traziam uma certa magia ao trabalho, um do outro. Apenas para ter ou não ter, se tornou um sucesso, em grande parte devido à química de Bogart com a novata Bacall na tela.
Embora o filme seja amado hoje por seu diálogo espirituoso e faísca romântica, também é lembrado por essa altercação que trouxe verdadeiro calor ao set. Hawks e Bogart eventualmente encontraram um terreno comum, trabalhando juntos novamente em projetos futuros, provando que, às vezes, o conflito pode levar a resultados criativos surpreendentes. John Wayne versus Howard Hawks, no set de Rio Vermelho, 1948. Imagine isso, uma trilha de gado quente e empoeirada. Um set de filmagem cheio de domadores, gado e uma equipe lutando com condições exteriores difíceis. John Wayne já era uma estrela, mas Red River era um novo desafio que o levava a interpretar um personagem mais complexo, muitas vezes antipático. Howard Hawks, o famoso diretor, estava igualmente determinado a acertar cada cena. Ambos os homens eram obstinados, carregando reputações imponentes e uma boa dose de orgulho. Conforme as filmagens avançavam, as tensões aumentavam. Hawks exigia inúmeras tomadas para certas cenas envolvendo complicadas conduções de gado, enquanto Wayne, que se orgulhava de ser um cowboy nato, acreditava que poderiam fazer isso com menos tomadas. Rumores sugerem que suas divergências se tornaram pessoais, com cada um criticando o julgamento do outro na frente da equipe. Wayne pode ter sentido que Hawks estava minando seus instintos, e Hawks, conhecido por sua língua afiada, retrucou com comentários sobre Wayne precisar atuar, em vez de apenas depender de sua persona durona. Em algum momento, uma discussão acalorada passou das palavras. Embora os detalhes variem, o consenso geral é que Wayne ficou ofendido com Hawks, o repreendendo publicamente na frente de todos. Wayne supostamente deu um soco, ou pelo menos fez menção de dar, no diretor. Hawks, que nunca se intimidava, se preparou em resposta. A equipe rapidamente interveio, separando os dois antes que qualquer dano real pudesse ocorrer. Apesar do drama, o filme foi concluído e, ironicamente, Rio Vermelho se tornou uma das atuações mais aclamadas pela crítica de Wayne. Ele exibiu uma profundidade na atuação de Wayne que muitos acreditavam ter sido extraída pela firme direção de Hawks. Depois que a poeira baixou, eles aparentemente passaram por cima do incidente. Eles até trabalharam juntos novamente em outros filmes, sugerindo que, embora os ânimos tenham se exaltado no caminho, o profissionalismo e a busca pela excelência cinematográfica prevaleceram no final. Clark Gable versus Victor Fleming, durante E o Vento Levou, 1939. Bem-vindo ao grande e expansivo set de E o Vento Levou, uma das produções mais ambiciosas de Hollywood de todos os tempos. Clark Gable estava no auge de sua carreira, escalado como o carismático Rhett Butler. Victor Fleming veio como o diretor que finalmente traria ordem à produção caótica. Mas a imensa escala do filme criou uma pressão tremenda. Longos dias de filmagem, múltiplas reescritas de roteiro e um produtor sempre exigente, David O. Selznick, fizeram com que os ânimos se exaltassem nos bastidores. Gable, conhecido como um profissional exemplar, tinha opiniões fortes sobre como seu personagem deveria ser interpretado. Fleming era um diretor direto que acreditava em dar instruções firmes e esperava que fossem seguidas. À medida que a produção avançava, começaram a surgir discordâncias sobre os diálogos de Rhett e o tom emocional do filme. Em um dia particularmente tenso, Gable achou que Fleming foi muito severo em sua crítica, possivelmente dando ordens na frente do elenco e da equipe de uma maneira que Gable considerou embaraçosa. Em um raro acesso de raiva, Gable, segundo relatos, confrontou Fleming, dizendo-lhe em termos claros para recuar. As palavras se transformaram em gritos e, de acordo com alguns relatos, Gable tentou dar um soco. Fleming desviou, e os dois homens foram rapidamente separados antes que uma briga completa pudesse acontecer. A altercação foi breve, mas chocante para quem considerava Gable o cavalheiro por excelência. Os executivos do estúdio, já nervosos com o enorme orçamento e os atrasos na produção, agiram rapidamente para acalmar as coisas. Eles puxaram Gable e Fleming de lado, lembrando-os da importância do filme e da necessidade de manter assuntos privados fora das manchetes. No final, ambos apertaram as mãos e se concentraram novamente em completar o que se tornaria uma obra-prima cinematográfica. O público nunca chegou a saber oficialmente da briga e O Vento Levou entrou para a história do cinema, ofuscando qualquer drama nos bastidores. Clark Gable versus Spencer Tracy, no set de São Francisco, 1936. Vamos voltar para um agitado estúdio da MGM. Cenários elaborados, figurantes vestidos com trajes de época, e dois dos maiores nomes de Hollywood, dividindo o protagonismo.
Clark Gable e Spencer Tracy tinham estilos de atuação e personalidades muito diferentes. Gable, muitas vezes chamado de Rei de Hollywood, trazia um inegável poder de estrela e um charme distinto. Tracy era mais discreto, focando em performances sutis com uma intensidade quieta. Quando se juntaram para São Francisco, a maioria das pessoas esperava que se dessem bem. Ambos eram conhecidos por seu profissionalismo. No entanto, à medida que a filmagem avançava, rumores começaram a circular de que Tracy se sentia ofuscado pela presença magnética de Gable na tela. Gable, por sua vez, pode ter percebido a crescente frustração de Tracy, e ficou um tanto protetor de seu próprio status de estrela. A faísca que iniciou a altercação aparentemente ocorreu em uma cena onde Tracy acreditava que Gable não estava dando espaço suficiente para ele entregar suas falas de forma eficaz. Gable, ofendido pela sugestão, retrucou que Tracy estava pensando demais. As palavras escalaram para uma discussão acalorada, com membros da equipe tentando acalmá-los. No meio da tensão, Gable empurrou Tracy ou ameaçou fazê-lo. Os relatos diferem, mas definitivamente houve alguma forma de contato físico. Tracy, que não era de se deixar empurrar apesar de seu comportamento mais calmo, pode ter empurrado de volta. A briga foi curta, mas deixou todos no set chocados. Os executivos da MGM intervieram imediatamente, atentos às reputações de suas estrelas e ao potencial sucesso do filme. Ambos foram instruídos a manter suas diferenças pessoais em segredo. Eventualmente, conseguiram se reconciliar bem o suficiente para terminar o filme sem mais incidentes. São Francisco tornou-se um sucesso de bilheteria, e com o tempo, o desentendimento desapareceu da memória pública, eclipsado pelo legado impressionante de ambos os atores na história de Hollywood. Marlon Brando versus Frank Sinatra, durante Guys and Dolls, 1955. Aqui temos dois titãs do entretenimento. Marlon Brando, o ator de método temperamental que trouxe realismo cru aos seus papéis, e Frank Sinatra, o lendário cantor com uma presença de palco magnética. Desde o início, as faíscas estavam destinadas a voar. Guys and Dolls os colocou juntos como co-protagonistas, e cada um tinha opiniões fortes sobre como o filme deveria ser feito. A imersão de Brando no estilo de interpretação do método, sussurrando falas, improvisando e fazendo tomadas extras, chocou-se com a abordagem simplificada de Sinatra. Sinatra estava acostumado a cumprir sua marca rapidamente, entregar sua performance e seguir em frente. A tensão cresceu durante as filmagens. Sinatra supostamente zombou do método de atuação de Brando, rotulando-o como pretensioso, enquanto Brando ironizava a incapacidade de Sinatra de fazer mais do que uma ou duas tomadas. Rumores sugerem que Brando até provocou o estilo de canto de Sinatra no set, o que certamente irritou All Blue. Olhos. O verdadeiro ponto de ruptura, no entanto, é dito ter ocorrido fora do set, em uma boate. Alguns dizem que Brando fez um comentário sarcástico sobre o talento musical de Sinatra, ou talvez suas supostas conexões com o submundo. Sinatra, que era notoriamente de pavio curto sobre esses assuntos, deu um soco em Brando. Testemunhas afirmam que a briga foi interrompida quase instantaneamente por seguranças e amigos. Brando pode ter revidado ou simplesmente se abaixado. As histórias diferem. O estúdio, desesperado para impedir que suas duas mega-estrelas fizessem manchetes por todos os motivos errados, minimizou qualquer conversa sobre uma briga. Publicamente, ambos os homens ignoraram o incidente, mas a tensão nunca realmente desapareceu. Durante anos, continuaram a trocar farpas sutis em entrevistas. Enquanto permaneceram ícones em seus respectivos campos, sua parceria de curta duração em Guys and Dolls tornou-se notória pelas discussões nos bastidores que quase roubaram a cena. Mesmo agora, os fãs de cinema debatem quem estava certo, mas uma coisa é certa. Brando e Sinatra juntos foi uma receita para fogos de artifício. Bette Davis versus Joan Crawford, durante O que Terá Acontecido a Baby Jane. 1962. Estamos falando de dois titãs da tela prateada. Bette Davis e Joan Crawford tinham uma rivalidade que já era lendária antes mesmo de pisarem no set de O que Terá Acontecido a Baby Jane. Davis era famosa por suas performances intensas e inteligência afiada, enquanto Crawford era conhecida por sua imagem glamurosa e vontade de ferro. Quando se juntaram para este thriller psicológico, as tensões estavam altíssimas, com ambas as mulheres ansiosas por afirmar a sua dominância. Segundo o folclore, a animosidade não estava apenas no roteiro, ela se espalhou para a vida real. Davis sentia que Crawford era uma presença controladora,
sempre manobrando para obter mais atenção, enquanto Crawford acreditava que Davis estava tentando ofuscá-la por todos os meios necessários. Elas lançavam insultos sempre que possível, e os membros da equipe frequentemente se encontravam pegos no fogo cruzado. Em alguns dias, era um frio silêncio. Em outras, eram gritos a pleno pulmão. As altercações físicas ocorreram de várias formas. Um incidente bem conhecido envolveu uma cena em que Davis, no papel, deveria chutar Crawford. Disse que Davis usou toda a força, deixando Crawford machucada e furiosa. Em outra versão, Crawford usou pesos por baixo do figurino, de modo que quando Davis tivesse que arrastá-la pelo chão, ela lutasse com dificuldade e fosse deixada com dor nas costas. Tais atos de sabotagem tornaram-se parte do folclore do filme. Apesar desta guerra nos bastidores, o filme acabou sendo um sucesso crítico e comercial, talvez impulsionado pela tensão bruta entre as duas estrelas. Publicamente, eles disfarçaram como uma rivalidade profissional, que contribuiu para a intensidade do filme. No entanto, em privado, o ressentimento continuou muito tempo após as filmagens. Encerrado. Hoje, a disputa deles continua sendo uma das mais infames de Hollywood, provando que, quando duas personalidades poderosas colidem, o drama pode ofuscar até mesmo o brilho da tela de prata. Bette Davis e Errol Flynn, durante The Private Lives of Elizabeth and Essex, 1939. Bette Davis era famosa por seu temperamento explosivo e sua dedicação inabalável à sua arte. Errol Flynn, por outro lado, era o galã aventureiro da tela de cinema, adorado por seu charme malandro. Coloque-os juntos em um drama de época sobre a rainha Elizabeth Myers e o conde de Essex, e você pensaria que faíscas voariam na tela. Elas certamente voaram, mas não apenas nas cenas roteirizadas. Desde o início, Davis tinha dúvidas sobre a escolha de Flynn. Ela sentia que ele não tinha a capacidade de atuação séria para igualar a sua intensidade como a rainha envelhecida. Flynn, por sua vez, achava o perfeccionismo de Davis um pouco sufocante. As discussões nos bastidores finalmente explodiram durante uma cena em que Elizabeth deveria dar um tapa em Essex. Segundo membros da equipe, Davis não se conteve. Em vez de uma leve batida encenada, ela deu um verdadeiro tapa no rosto de Flynn. Flynn ficou atordoado e, segundo consta, bastante irritado, reclamando com Davis por tê-lo acertado com tanta força. Davis respondeu com uma réplica cáustica. Se você não aguenta um tapinha, é uma pena. O diretor rapidamente interveio, lembrando a todos para manterem o profissionalismo. Mas a tensão persistiu. Os membros da equipe dizem que Flynn lançava um olhar fulminante para Davis toda vez que se preparavam para outra tomada, envolvendo contato físico. Apesar do atrito, as vidas privadas de Elizabeth e Essex continua notável pela poderosa interpretação de Davis e a presença carismática de Flynn. O filme foi bem nas bilheterias, mas o incidente do tapa tornou-se lendário entre os insiders de Hollywood, mostrando o compromisso inabalável de Davis com a autenticidade. Com o tempo, Flynn minimizou o incidente em entrevistas, muitas vezes sugerindo que Davis simplesmente tinha um espírito ardente. Davis nunca demonstrou muito remorso, sustentando que seu trabalho era trazer verdade a cada cena, mesmo que isso significasse deixar seu colega de elenco com a bochecha dolorida.